Eu quero começar este vídeo por te dizer que se te falta clareza, só te resta fazer o que toda a gente faz. A falta de clareza e a falta de propósito é um dos maiores problemas que eu vejo as pessoas a começar no digital enfrentar, ou até começar qualquer projeto da vida. E foi claramente um problema que eu também tive que ultrapassar quando estava a começar o meu projeto no digital, quando estava a começar a criar conteúdo, que era não saber porque que eu estava a criar conteúdo, com que propósito ou para quem. Eu já fui falando um pouco em vídeos anteriores sobre a minha trajetória, nomeadamente no último vídeo, em que eu explico a minha trajetória e o que é que eu passei quando comecei a criar conteúdo, mas uma das coisas que eu não abordei especificamente foi como é que eu consegui definir o propósito na criação de conteúdo, definir qual seria a minha missão e tendo essa clareza, aquilo que me diferencia das restantes pessoas. Porque a verdade é que, quando tu não tens clareza, tu vais copiar o que toda a gente já está a fazer e vais sentir um vazio. Vais sentir que estás a fazer as coisas por um resultado e vais sentir que não fazes parte de algo maior, que não estás a imprimir a tua personalidade naquilo que tu estás a fazer. Muita gente defende que, para começares da forma certa na internet, deves definir um público-alvo e deves definir um nicho. Eu não podia discordar mais desta opinião. Ou melhor, eu acho que é necessário definir algumas coisas e eu vou dizer o que é que eu acho que é necessário neste vídeo, mas não acho que seja necessário ter tudo definido para começar. Porque muitas vezes, e sobretudo agora que nós temos imensa informação sobre o assunto, imensa informação sobre marketing digital, sobre estratégias, à disposição de toda a gente, nós somos bombardeados com tantas informações que isso tem um efeito contrário. Em vez de nos colocar em movimento e colocar-nos a fazer as coisas certas, coloca-nos na inação de tenho tantas informações que não sei por onde é que vou começar. Tenho tantas informações que, se eu não tenho este nicho definido, eu nem vale a pena começar porque isto é necessário. E nós pegamos num bocadinho do que cada pessoa diz e acabamos por ficar travadas. Era isso que acontecia comigo no início. Eu ouvia muito dizer que tu tens que ter um nicho. Eu pensei, vou falar sobre moda, porque eu gosto de moda. Depois pensei, tens que definir o público-alvo. E ninguém me explicou o que era isto de público-alvo. O que é público-alvo? E eu defini, bem, jovens, mulheres portuguesas que vivem em cidades grandes, porque disseram-me que tinha que ser uma coisa muito específica, e que gostem de moda e que gostem de se vestir bem. Depois vi que isso era demasiado amplo e defini mulheres que saíram recentemente da faculdade, se enquadravam comigo, e que estão a iniciar nos seus empregos, que vivem em cidade grande e que querem se vestir melhor. Depois passei para moda mais acessível e mulheres que procuram vestir-se de forma acessível. Então andei a saltar de público-alvo em público-alvo. Mas nenhum desses públicos-alvos que eu tinha definido para mim era um público que eu realmente sentisse uma chama no meu coração. E quando tu identificares aquilo que tu queres falar, aquilo que tu consegues estar a falar por horas sem estar uma câmera apontada a ti, aquilo que tu numa roda de amigos falas sobre, quando tu consegues identificar claramente o teu assunto de especialidade e o teu assunto preferido, tu vais conseguir criar conteúdo com imensa facilidade. Então, o caminho que eu acho ser o correto é tu identificares um assunto que é a tua área de especialidade. E não tu identificares um nicho, que normalmente as pessoas identificam isso como uma área, nutrição, fitness, saúde, uma área muito geral. As pessoas identificam o nicho como sendo isso e depois definem o público-alvo como uma faixa etária ou uma pessoa que vive numa determinada localização. E daí eu acho que não é o caminho mais correto, sobretudo para quem está a começar, porque não tem direção nenhuma. Isso para quem está a começar e percebe zero do marketing, saber que uma pessoa vive numa grande cidade, tem 35 anos ou tem 30 anos, não lhe diz nada. Então, tu vais começar com aquilo que está ao teu alcance neste momento, com aquilo que tu sabes que é o teu nível de experiência, que é o básico, e vais começar por um caminho mais óbvio, definindo aquilo que é o teu propósito. E não, como eu disse, eu não acho que tu tenhas que ter um propósito definido claramente no início. Acho que o propósito é uma coisa que se vai construindo e moldando com o tempo, mas acho que sim, tu tenhas que definir uma área de especialidade, e eu já vou dizer como é que se faz isso, e dentro de uma área de especialidade tenhas que definir a tua persona. E eu também já vou explicar mais sobre isso.
Falando sobre a área de especialidade, eu vejo e eu aprendi isso num curso avançado de marketing que fiz aqui no digital, que isso é abordado mais, lá está, em cursos pagos, em cursos avançados, que não há muito conteúdo grátis que fale especificamente sobre áreas de especialidade e sobre aquilo que tu deves ou não falar na internet. Basicamente, como é que tu podes encontrar a tua área de especialidade, que foi aquilo que eu fiz? Tu vais olhar para aquilo que te dá prazer estudar e procurar informações sobre. Imaginemos que tu és uma pessoa que vive uma vida perfeitamente normal, mas que tu adoras ver reviews de livros. Tu adoras nos teus tempos livres ou quando tens um bocadinho de tempo ir ler sobre reviews de livros, novos livros, gostas muito de ler. É uma coisa que tu gostas simplesmente de fazer. Imaginemos que tu também és essa pessoa que quando está na roda de amigos fala frequentemente de e aquele livro novo que eu li, e aquele assunto que eu li num livro, e vais sempre buscar um insight ou outro de livros que tu já leste ou que tu estás a ler. É um assunto que tu gostas de trazer à baila na conversa. Imagina ainda que os teus amigos e pessoas conhecidas, quando necessitam de um livro, vão-te perguntar: dá-me aí uma sugestão de livro sobre determinado assunto. Não é óbvio que a tua área de especialidade é leituras, que a tua área de especialidade é livros. E não é óbvio que dentro desta área de especialidade, que tu estás nela, imaginemos, estamos a fazer um cenário hipotético, essa área é uma área que tem muitos para explorar, porque tu sabes cada cantinho dessa área e sabes cada coisa que tu podes falar sobre o assunto. Facilmente, porque tu gostas. Imaginemos que tu és uma nutricionista, trabalhas no teu consultório e dás consultas. Dentro dos clientes que tu tens nas tuas consultas, há áreas em que tu gostas mais de tratar. Tu gostas mais de tratar os clientes que vêm porque querem emagrecer. Tu gostas mais, por outro lado, de tratar aquelas clientes que foram mães há pouco tempo e não só precisam de emagrecer, mas querem se sentir bem com o seu corpo, mas têm coisas específicas do pós-maternidade. Tu gostas de tratar daqueles bebés que estão a começar a introdução alimentar, mas não sabem bem como fazer, nem o que podem ou não podem comer, e as mães sentem-se completamente perdidas. Tu sentes que gostas de ajudar essas mães. Olha para a tua lista de consultas, quais são os assuntos que tu naturalmente gostas mais de falar. Dentro da área de nutrição, tu gostas de ajudar mais um grupo específico de pessoas. E esse grupo específico de pessoas, como eu dei alguns exemplos aqui, é a tua área de especialidade. Tu és uma nutricionista especialista em introdução alimentar. Tu és uma nutricionista especialista em emagrecimento. Tu és uma nutricionista especialista em cuidados no pós-parto. Estás a entender aqui o jogo? Vamos agora para outro exemplo. Vamos procurar outra área também ampla. Arquitetura. Tu és uma arquiteta. Dentro da arquitetura há muitas coisas específicas. Tu, no teu curso de arquitetura, que tu até se calhar acabaste de tirar, se tu tiveres que escolher uma área de especialidade que tu vais estudar, ou seja, esquecendo esta parte do digital, se tu tiveres que escolher um mestrado, por exemplo, uma área de especialidade, tu vais olhar aquilo que tu tiveste no teu curso ou até à tua experiência e tu vais escolher algo que te agrade mais. É a mesma coisa em relação ao digital. Tu vais escolher arquitetura urbana, eu percebo zero de arquitetura também, mas estou a dar aqui alguns exemplos. Tu vais escolher arquitetura de museus e grandes salas de espetáculo. É aquilo que te dá chama, saber sobre. É aquilo que te dá chama, estudar sobre, falar sobre, saber mais sobre. Tu vais, por outro lado, escolher arquitetura mais ligada a escritórios, mais ligada a estúdios, pessoas que estão a começar na sua carreira profissional e querem abrir um consultório e tu és especializada nesse tipo de arquitetura. Qual é, na área da arquitetura, aquilo que tu não te importavas especializar? Tudo isso e todo esse movimento que as pessoas fazem para pensar o que é que eu gosto dentro da minha área para me especializar, para tirar uma pós-graduação, para falar sobre as pessoas, o que é que as pessoas me pedem ajuda. É essa a área que tu vais trazer para o digital. E não precisa de ser uma área específica. Imaginemos que tu ainda estás a começar a tua vida profissional e que tu ainda dizes: Leonor, eu ainda estou a descobrir, ainda não sei o que gosto. E eu sou totalmente defensora, eu já falei no Instagram, sobre nós termos uma
prática antes de escolhermos uma especialidade, antes de tirarmos um mestrado. Eu sou totalmente contra uma pessoa acabar um curso que é generalista, uma licenciatura generalista e ir tirar logo um mestrado sem um bocadinho perceber como é que se aplicam os conhecimentos na prática, sem perceber o que é que eu gosto e o que é que eu não gosto na minha área. E sabendo disso, imaginemos que tu estás a começar e ainda não tens ideia nenhuma daquilo que tu queres falar, tu vais-te travar e pensar assim: eu não vou colocar em prática, eu não vou executar a minha profissão porque eu ainda não sei especificamente aquilo que quero fazer. Ou, por outro lado, tu vais pensar: não, eu já recolhi um conhecimento que está na licenciatura, tenho aqui um diploma e eu vou usar esse diploma para entender aquilo que eu gosto mais, colocando-me em prática e entendendo-me em prática. Tu fazes essa segunda opção, essa segunda decisão. Porquê que no digital, tu estando a começar no digital a primeira vez, não tendo uma clareza sobre o que é que tu gostas especificamente na tua profissão, porquê que tu não te colocas em movimento a experimentar coisas? Porquê que tu já tens que ter definido especificamente aquele grupo para quem tu queres falar? Isso é uma tarefa que tu vais descobrindo com o tempo, aliás. Dentro do meu processo, olhando para a minha trajetória, deixando de lado esta parte de moda, que eu depois acabei por desistir, porque era algo que, no fundo, eu não via sentido e não me preenchia. Voltando para uma fase mais recente, que é a fase em que eu comecei a falar do desenvolvimento pessoal, eu entendi na minha própria vida que eu muitas vezes me apanhava a falar sobre desenvolvimento pessoal, falar sobre desenvolvimento humano, que continuam a ser áreas que me apaixonam, mas muito ligado ao marketing, muito ligado ao digital, muito ligado à criação de conteúdo, que era o contexto que eu estava inserida e era aquilo que eu gostava de aprender. Ou seja, eu vendo que eu gostava muito de aprender sobre aqueles assuntos, por que não é que eu vou aprender e falar sobre esses assuntos? Qual é o sentido de eu me limitar a uma área grande, ainda por cima que é grande, que não é específica, que é o desenvolvimento pessoal, quando eu posso falar do desenvolvimento pessoal ligado à criação de conteúdo e ligado à marca pessoal e à criação de uma presença digital, que é algo que me faz acender aqui o meu sentido de propósito. Mas para eu ter essa noção, eu tive que começar a criar conteúdo sobre a área. Eu tive que ir procurar, eu tive que entender, eu tive que me questionar. É isso que as pessoas muitas vezes não fazem. As pessoas não só querem começar com tudo definido, como quando detectam que afinal não era bem aquilo que elas queriam, elas desistem. Imaginem que eu tinha chegado a um ponto que eu criava conteúdo sobre moda e eu penso: olha, como eu não me identifico mais com este modo, eu vou desistir do digital. Não faz sentido nenhum. Eu gosto do digital e eu simplesmente não me identifico com aquilo que eu falava no digital. Agora eu quero muito falar-vos sobre essa questão da persona. Persona é outro termo que eu vejo muito em cursos avançados de marketing e vejo poucas pessoas a falarem sobre isso, que eu considero ser fundamental na criação de conteúdo. Persona é a pessoa que tu estás a falar, pessoa como individual. Público-alvo é um grupo que tem determinadas características e normalmente essas características dizem-te pouco sobre aquilo que tu tens que criar, como aquele exemplo que eu dei de ter 35 anos e viver numa grande cidade. A persona, por outro lado, descreve-te perfeitamente aquilo que a pessoa vive, aquilo que a pessoa sente, os desafios que a pessoa tem para quem tu estás a criar conteúdo. E vejam só a magia que é criar uma persona. A persona é a Ana, é a Maria, é a Leonor, que consome o teu conteúdo, que vai se interessar pelo teu conteúdo e é quem tu vais ajudar. Quando tu ligas a câmara e dizes: olha, toda a gente te disse que o pão engordava, mas eu venho aqui dizer a verdade sobre esse mito, se estás a falar para uma pessoa que está do outro lado, se estás a falar para a Leonor, que tem essa crença que o pão engorda. Quando tu ligas a câmara e dizes: olha, eu sei que tu tens dor nas costas, eu sei que tu és jovem, mas tens limitações por causa dessa dor, e eu vou-te dar algumas estratégias para resolver esse problema. Tu não estás a falar para um público-alvo de 30 anos que vive não sei onde. Tu estás a falar para a Ana, que vive com dores nas costas, apesar de ter menos de 30 anos. Tu estás a falar para o André, que trabalha em home office, que é informático e que passa a maior parte do dia sentado e as más posturas causam-lhe dor nas costas. Estão a ver a diferença entre definir um público-alvo e definir uma persona. E tu podes ter várias personas na tua criação de conteúdo, dependendo da fase em que tu estás. Se tu agora, neste momento, te sentes mais vontade em falar com alguém que, por exemplo, passa por determinado problema porque trabalha em home office, se queres falar com alguém que está a começar no digital e não sabe por onde começar e não tem as bases certas para isso,
tudo depende de ti e daquilo que tu sentes e daquela pessoa com quem tu te identificas falar mais. Porque aquele que vai ver o teu conteúdo é uma pessoa que vai ser ajudada por ti. Eu acho que a palavra-chave de todo este emaranhar de clareza e propósito na criação de conteúdo é ser útil e ajudar quem consome o teu conteúdo. Não importa o embrulho da coisa, não importa a definição da coisa, importa aquilo que tu sentes, importa quem é que tu sentes que estás a ajudar e importa a razão do porquê que tu queres ajudar aquela pessoa. Se tu és uma social media, por exemplo, eu também dou muito este exemplo para social medias. Se tu és uma profissional social media que queres vender os teus produtos, tu tens que te colocar no lugar do teu cliente. Quem vai contratar os teus serviços, quem vai ser o teu cliente, o que é que essa pessoa passa no dia a dia? O que é que essa pessoa pensa quando acorda? O que é que essa pessoa pensa quando está a trabalhar? Que benefício é que essa pessoa acha que pode ter com ter uma presença no digital e ter um conteúdo organizado, ter um feed bonito, ter uma estética boa, ter um bom branding? O que é que essa pessoa pensa? O que é que essa pessoa deseja? E se tu és social media, se és psicóloga, se és instrutora de fitness, seja de qual for a tua profissão, se tu não sabes o que é que as pessoas que vão consumir o teu conteúdo, o que é que a pessoa que tu vais ajudar precisa, há várias formas de tu descobrires isso. E não, eu não te vou dar dicas de ir ao site Answer the Public. Eu não te vou dar dicas de ir ao Google Trend pesquisar o que é que as pessoas estão a dizer. Porque sim, deram-me essa dica e eu realmente vi que isso não dava resultado para mim na minha vida. O que tu vais fazer, que foi o que deu resultado na minha vida, é olhares para a tua própria profissão, veres quais são as dúvidas que as pessoas mais colocam e mapear essas dúvidas em lista. Tu pegas no teu telemóvel e sempre que alguém te coloca uma dúvida no teu direct, sempre que alguém te coloca uma dúvida no teu local de trabalho, sempre que alguém vem com um determinado problema ou uma determinada dor que tu sabes ou que a pessoa te descreve, tu pegas no teu telemóvel e escreves ideia ou dúvida e depois tu tiras um dia da tua semana ou do teu mês para mapear essas dúvidas que tu foste encontrando. Leonor, eu não tenho acesso direto àquilo que é o meu cliente. Então vai atrás do teu cliente diretamente. E como é que tu podes fazer isso? Imaginemos que o teu cliente é um dono de restaurante. Tu és uma social media e o teu público-alvo são donos de restaurantes. E tu queres ajudar esses restaurantes a ter uma presença digital. Vai a esses restaurantes. Pede para falar com o dono. E eu garanto-te que muita gente te vai ajudar. Eu garanto que muita gente vai despender de um bocadinho do seu tempo se sentir que tu podes ajudá-los. E eu não estou a dizer para bateres porta a porta e ofereceres os teus serviços. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer para tu colocares o pezinho no local e perguntares. Para tu seres curiosa. Para tu te interessares por pessoas. Porque aquilo que eu vejo, e aqui puxando a brasa um bocadinho à minha sardinha, interessar-se por comportamento humano. O que é que motiva as pessoas? Porque é que as pessoas fazem aquilo que fazem? Porque é que as pessoas decidem aquilo que decidem? Porque é que as pessoas compram aquilo que compram? Entender porquê que isso acontece é a garantia de sucesso. Pelo menos é aquilo que eu tenho plena convicção e é aquilo que eu vejo toda a gente que tem sucesso fazer. Se tu entendes aquilo que motiva as pessoas, seja através de dor, seja através de desejo, descreves na perfeição para aquela pessoa aquilo que ela passa, a pessoa sabe e tem garantia, a pessoa que está a consumir aquele conteúdo, que tu tens a solução para ela. A pessoa sabe que se tu sabes tanta coisa sobre ela, se tu sabes que ela passa por isso, tu de certeza conheces a solução. A pessoa sente-se acolhida, sente-se identificada e sente que tu tens a resposta para os problemas dela. Voltando ao exemplo da arquiteta, eu gosto de dar muitos exemplos porque eu sei que várias pessoas de várias áreas também me seguem e poderá ser útil para elas. Tu és uma arquiteta, tu és apaixonada por pessoas que estão a montar os seus escritórios, que estão a montar as suas primeiras clínicas. Tu precisas de saber o que é que essas pessoas desejam, o que é que essas pessoas sentem, os medos dessas pessoas. Porque o teu trabalho não é somente entregar um projeto, o teu trabalho é satisfazer um desejo daquelas pessoas. E para isso tens que saber quais são os desejos daquelas pessoas e conhecer a fundo a forma de pensar das pessoas. Então, entrar em contacto com elas, perguntar, questionar, ser genuinamente interessada por aquilo que os outros pensam e sentem
é garantia de sucesso, na minha opinião. Toda essa busca de definir para quem é que tu vais a falar no digital, toda essa busca por definir a área de especialidade e toda essa busca por quais são as dores e os desejos das pessoas devem ser os 3 pilares da tua presença digital. Mas tudo isto precisa de ser trabalhado e tudo isto precisa de ter a mentalidade certa. E é por isso que eu não quero que tu termines este vídeo e saias do YouTube. Eu preciso que tu assistas o próximo vídeo que eu te vou deixar aqui recomendado, que é a mentalidade certa para começar na internet. Depois desse vídeo, sim, tu podes começar a aplicar tudo aquilo que eu te disse. Mas, mais uma vez, eu te digo que para colocares esses 3 pilares em ordem e para colocares todos estes insights que eu te disse neste vídeo em prática, tu deves assistir primeiro o vídeo sobre mentalidade, se é que ainda não assististe, que eu vou deixar aqui para veres a seguir. Muito obrigada por teres ficado até aqui. Se tu és uma profissional que quer começar no digital com a mentalidade certa e se quer atingir grandes coisas na tua vida, mas não sabes bem por onde começar, clica em subscrever e nós vemo-nos já também no próximo vídeo. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo.